presidente do Congresso promulgou, no dia 12 de novembro, a emenda à Constituição da Reforma da Previdência. A estimativa da equipe econômica é que a reestruturação da Previdência represente um corte de gastos de aproximadamente 800 bilhões de reais em 10 anos. No episódio de hoje do Tudo sobre Previdência, vamos responder as perguntas que mais chegam aqui no escritório no referente à reforma da Previdência. Hoje, além de mim, Cíntia, advogada aqui no CMP Advocacia, também vai participar do programa o advogado Thiago Pavlik. Bom, vamos direto seguindo com as perguntas. Após aprovada, em quanto tempo as mudanças na Previdência passam a valer? Bom, vamos direto seguindo com as perguntas. Após aprovada, em quanto tempo as mudanças da Previdência passam a valer? Essa foi a primeira pergunta. Então vamos lá. Respondendo, apenas as alíquotas de contribuição que mudam a partir de 1º de março de 2020. As outras regras já estão em vigor. Agora, a próxima pergunta. O que muda para quem já está no mercado de trabalho? As alíquotas cobradas nos salários dos empregados muda a partir de 1º de março de 2020. Quem ganha menos terá um desconto menor e quem ganha mais, um desconto maior. Nada muda para o contribuinte individual e facultativo. Estes poderão continuar a contribuir com 5%, 11% e 20%. Outra mudança é quem já está no mercado de trabalho próximo de se aposentar terá que verificar qual é a regra de transição que melhor se encaixa no seu caso. Quem não se encaixar em nenhuma delas terá de seguir a regra geral de idade mínima mais tempo de contribuição. Bom, vamos à próxima pergunta então. E o que muda para quem entrar no mercado de trabalho a partir de agora? Então, para começar, a regra geral para se aposentar será da idade mínima mais tempo de contribuição. Para mulheres, será de 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já para os homens, será de 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Devemos lembrar também que o cálculo das aposentadorias será feito considerando a totalidade das contribuições do trabalhador, sem descontar as 20% contribuições mais baixas. E na prática, isso diminui a média. E ao atingir o tempo mínimo de contribuição, o trabalhador terá direito a 60% da média do benefício, mais 2 pontos percentuais a cada ano trabalhado. Então, para receber 100% da média de salário de benefício, será preciso comprovar 40 anos de contribuição para o homem ou 35 anos para a mulher. Se continuar contribuindo além dos 35 anos e dos 40 anos para o homem, pode receber mais do que 100% da média. Cíntia, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, vamos a ela. Como ficam as alíquotas de contribuição? As alíquotas de contribuição mudam e passam a valer a partir de 1º de março de 2020. A reforma cria alíquotas de contribuição progressivas. Então vamos para a próxima pergunta. Como saber quanto que eu vou pagar? Como a incidência da contribuição será por faixas de renda, será necessário calcular caso a caso para ver quem vai pagar mais ou menos. Perfeito. Vamos a outra pergunta. Como fica a aposentadoria por invalidez? A pessoa que tem incapacidade total para o trabalho, insuscetível de recuperação, irá se aposentar pelo mesmo cálculo feito para as demais modalidades de aposentadoria. A gente vê aí uma crueldade. Apenas o aposentado por acidente de trabalho ou doença profissional é que irá receber 100% da média, independente do tempo de contribuição. Mais uma pergunta então. Quem se aposentar por incapacidade vai receber menos do que recebia com o auxílio-doença? Pode acontecer, pois o auxílio-doença paga 91% do salário de benefício e a aposentadoria por incapacidade irá partir do mínimo de 60% da média mais 2% ao ano, até atingir 100% no caso das mulheres com 35 anos de contribuição e homens com 40 anos de contribuição. Vamos responder aqui uma pergunta bem recorrente, que é como fica a aposentadoria especial. A idade entra como requisito, conforme o nível de exposição a agentes nocivos. Será preciso comprovar 25 anos de efetiva exposição mais 60 anos de idade, 20 anos de efetiva exposição mais 58 anos de idade, 15 anos de efetiva exposição mais 55 anos de idade. Então a gente observa, 25 seria para os trabalhadores uma regra mais geral,
20 para quem trabalha com amianto e 15 para quem trabalha com subsolo de mina. Quem já está no sistema e quer se aposentar por uma regra mais benéfica, também pode optar pela soma dos pontos. Aí nós temos aqui 66 pontos para a atividade especial de 15 anos, 76 pontos para a atividade especial de 20 anos e 86 pontos para aquela regra mais geral, seria para a atividade especial de 25 anos. O cálculo da média dessa aposentadoria será de 60%, mais 2% a cada ano até atingir 100%, em 15 anos no caso de mulheres e dos mineiros de subsolo. Os homens atingem 100% da média ao completar 20 anos de tempo de contribuição. E como fica a aposentadoria para pessoas com deficiência? Então, nada muda, ou seja, é exigido tempo menor de contribuição e carência de 15 anos trabalhados na condição de deficiente físico e leva em conta o grau de deficiência que o segurado possui. Outra pergunta que a gente acabou de receber é como fica a aposentadoria dos professores. Bom, a gente tem a idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens e o tempo de contribuição de 25 para ambos os sexos. No caso dos professores da União, o tempo de contribuição é 25 anos, mas tem que ter também, somando, 10 anos de serviço público e 5 anos do cargo em que o servidor pretende se aposentar. Próxima pergunta, então, é como fica a aposentadoria de policiais federais? Bom, a aposentadoria de policiais federais, policiais rodoviários federais e legislativos, além de agentes penitenciários e socioeducativos, fica com a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, 30 anos de contribuição também para ambos, além de 25 anos no exercício da carreira. Bacana. A gente tem uma pergunta, que também ela é recorrente, que é referente se teve alguma alteração no benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Olha, respondendo aqui a alguns questionamentos, nada muda. Ou seja, para ter direito é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor de 1/4 do salário mínimo vigente. Bom, vamos para a próxima pergunta então. Como fica a regra de cálculo do benefício? O valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador, não descartando as 20% mais baixas, como era feito. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, os trabalhadores do regime geral terão direito a 60% do valor do benefício integral, com o percentual subindo 2 pontos para cada ano a mais de contribuição. Perfeito. Eu tenho outra pergunta aqui comigo, Cíntia, que é de como fica o cálculo da média salarial. O cálculo da média salarial será feito com todos os salários de contribuição desde julho de 94, sem descartar as contribuições mais baixas. Na prática, isso vai achatar a média. Vamos para a próxima então. Como que fica a aposentadoria rural? Essa também nada muda, ou seja, o trabalhador rural pode se aposentar aos 60 anos de idade para os homens e 55 anos para as mulheres, nisso incluindo garimpeiros e pescadores artesanais. Agora, a gente tem uma pergunta-chave, que é como são as regras de transição. Acho que está todo mundo bem curioso, bem interessado. Com certeza, essa é a que mais chega. Mais chega, né? Então, vamos às regras de transição. São 6 as regras de transição para o regime geral e servidores. O trabalhador decide qual é a mais vantajosa para si. A primeira regra de transição que a gente vai explanar agora é a aposentadoria por pontos. Inicialmente, essa soma deverá atingir 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens, para que se tenha direito ao benefício. Essa pontuação vai subir gradualmente, até chegar ao limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens em 2033. É preciso comprovar tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Cíntia, conta pra gente a outra regra. Então, a segunda regra é a aposentadoria por tempo de contribuição e idade mínima. Nessa segunda opção, é exigido um tempo de contribuição de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres. Nesse caso, também é necessário alcançar uma idade mínima, que em 2019 será de 61 anos para eles e 56 anos para elas. A cada ano, a partir de 2020, essa idade mínima vai aumentar 6 meses. Em 2031, ela será de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Temos outra regra, que é mais básica, que é a do pedágio de 50%.
Quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição terá de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para se aposentar. Então, a próxima, seguindo essa linha do pedágio, é o pedágio com a idade mínima. O segurado terá que trabalhar o dobro do que falta para se aposentar pela regra atual. As mulheres precisam comprovar a idade mínima de 57 anos e os homens de 60. Vamos lá. A gente tem outra regra de transição que é o pedágio de 100%. Para poder se aposentar por idade na transição, trabalhadores do setor privado e do setor público precisarão se enquadrar na seguinte regra: idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, além de pagar um pedágio equivalente ao mesmo número de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de contribuição, 30 para elas e 35 para eles, na data em que a reforma entrou em vigor. E essa última regra de transição ela é exclusiva para servidores públicos, é o sistema de pontos. Para os servidores públicos, está prevista também uma transição por meio de uma pontuação, que soma o tempo de contribuição mais uma idade mínima, começando em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A regra prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, tendo duração de 14 anos para as mulheres e 9 anos para os homens. O período de transição termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 pontos para os homens em 2028, permanecendo assim neste patamar. O tempo mínimo de contribuição dos servidores será de 35 anos para os homens e de 30 para as mulheres. E a idade mínima começa em 61 anos para os homens, já para as mulheres começa em 56 anos de idade. Bem legal, a gente tem bastante regra de transição, aí tem que fazer uma análise e ver em qual é possível se encaixar, né? Sim, inclusive no site da CMP tem um simulador. Aquele simulador ficou bem fácil, bem didático. Bem didático, a pessoa entra, bota o tempo de contribuição, a idade e já mostra qual é mais favorável para a pessoa. Perfeito, excelente, bem lembrado. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é: quem entra na regra de transição terá o cálculo feito pela média das 80% maiores contribuições ou pelo novo cálculo? Somente quem se aposentar pela regra de transição do pedágio de 50% terá o cálculo feito pela regra que é a de 80% dos maiores salários, desde julho de 94 até a data do requerimento, descartando, portanto, os 20% menores salários. Mais uma perguntinha que chega bastante também: se é possível acumular os benefícios? Nossa, essa pergunta acho que é a campeã. Então, a reforma ela prevê que o beneficiário passará a receber 100% do benefício de maior valor, somado a um percentual da soma dos demais. Ficarão fora da nova regra as acumulações de aposentadorias previstas em lei, a dos médicos, professores, aposentadorias do regime próprio ou das Forças Armadas. Legal. Outro ponto interessante é como fica o abono salarial. Bom, o abono salarial nada muda, ou seja, será pago a quem receber até 2 salários mínimos. E o que acontece com quem tem direito a se aposentar, mas ainda não pediu aposentadoria? Também nada muda, porque essa pessoa já possui o direito adquirido. O direito adquirido deve ser respeitado e quem já tem pode ficar tranquilo que não vai ser afetado pela mudança legislativa, não. Uma pergunta que eu tenho aqui é: como fica a pensão por morte? A pensão passa a ser de 50% do valor do benefício, mais 10% para cada dependente extra, totalizando no máximo 100% do valor do benefício. Quem acumula pensão e aposentadoria recebe 100% do benefício de maior valor e terá um redutor no segundo benefício seguindo a faixa salarial. A pensão por morte no regime geral não poderá ser inferior a um salário mínimo. Já a pensão por morte no regime próprio poderá ser inferior ao salário mínimo se o dependente já tiver renda. Mais uma pergunta referente à pensão por morte também é: quem é casado e recebe pensão por morte e depois fica viúvo de novo, vai perder a pensão? Nesse caso, a regra continua igual ao anterior. Não pode acumular os 2 benefícios, mas poderá optar por aquele que for mais vantajoso. Olha essa outra pergunta aqui que interessante. Meu marido morreu antes da aprovação da reforma, mas peço a pensão depois da aprovação. Qual será a regra? O que vale é a data do óbito. Se o marido morreu antes de a reforma entrar em vigor, então a concessão do benefício vai ser de acordo com as regras antigas. Mas se a morte acontecer e a reforma já está em vigor, então o benefício será pago de acordo com as novas regras. A última pergunta então é a seguinte: eu recebo pensão por morte, o meu benefício vai diminuir agora com a reforma da Previdência?
E a resposta é não. Para quem já recebe a pensão por morte concedida antes de entrar em vigor as novas regras, não precisa se preocupar, pois nada muda. Show de bola! Então essas foram as perguntas mais pertinentes no que se refere à reforma da Previdência. Agora, o trabalhador brasileiro deve procurar saber qual é a regra de transição mais vantajosa para o seu caso. E aqueles que ainda não estão no mercado de trabalho, o ideal é fazer um planejamento previdenciário e assim garantir um futuro tranquilo. Isso mesmo, Thiago. E se você quiser apoiar o podcast Tudo sobre Previdência, acesse o nosso site cmpprev.com.br e confira nossas redes. Obrigada e até o próximo episódio.